não é apenas uma forma tirana de governo, mas é construída ao redor da ideia de que isso é para o bem de um grande número. Então as pessoas, no fundo, que recebem ordens, são educadas ou convencidas, ou como quiser chamar, para acreditar que no final das contas isso é o melhor para elas. O maior objetivo deles é reduzir a população do mundo. O príncipe Philip, o segundo marido da rainha Elizabeth, disse isso. Ele disse, se um dia eu voltar, se eu reencarnar, eu quero voltar como um vírus mortal. É claro que ele quer, porque o que essas pessoas querem é isso. Destruir a sociedade mundial. É assim que uma pessoa pode começar a entender os verdadeiros objetivos da Agenda 21 do Desenvolvimento Sustentável. Você acaba com o Plano Global. Esse plano claramente fala em uma redução da população humana em 85%. Então você começa a pensar, como podemos sobreviver nesse país se nossos recursos estão sendo retirados e colocados fora do limite para o nosso uso, sejam recursos minerais, madeira, alimento, etc. Se formos remover metade das terras desse país para uso de produção humana, é só uma questão de tempo, até que a população humana comece a diminuir. Mas quando entendemos que esse é o plano das Nações Unidas, podemos começar a colocar isso na perspectiva que precisamos. Maury Strong, das Nações Unidas, ele é um cara muito altruísta. Ele acha que está fazendo a coisa certa para a maioria das pessoas e defendendo que podemos matar alguns deles porque existem muitos. Eu acredito que todo o conceito de controle da população e diminuição da população do mundo para um número em que possamos sustentar o desenvolvimento e chegar até menos de 1 bilhão está preparando o palco para a perseguição em massa. E se as pessoas comprarem essa ideia, que grande parte do mundo deve ser eliminada para que aqueles que sobrarem continuem vivendo. Vamos ver mais guerra, mais fome, mais doenças, algumas delas espalhadas de propósito para reduzir a população humana. Eu visitei um lugar chamado Pedra Guia da Geórgia, onde eles apresentam os 10 mandamentos do movimento da Nova Era em várias línguas diferentes. E um dos mandamentos fala sobre a redução da população para uma fração do que ela é agora. Então, uma pessoa inteligente pergunta como eles vão conseguir isso. Se esse é um dos objetivos e eles vão trabalhar para alcançar esse objetivo, então quem serão as vítimas e como eles vão escolher quem vive ou morre? As pessoas acham difícil de acreditar porque não ouvem de muitas fontes. Você não vai ouvir na mídia, não vai ouvir dos líderes do governo, não vai ouvir das pessoas que estão criando isso, é um fato. Então as pessoas não percebem como já chegou longe. E em 6 de julho de 2009, o Papa falou abertamente sobre a criação de uma autoridade política mundial, com força para se dar poder. Começamos a perceber que estamos mais perto disso do que imaginamos. Esse sistema não vai apoiar o cristianismo ou o judaísmo. Direitos básicos como a liberdade de expressão, de religião e de ter sua própria terra vão desaparecer. Nos dias de hoje, já temos pessoas muito poderosas e influentes que se dedicaram para ver isso acontecer. Não tenho dúvida de que vai acontecer e logo. E por que não estou com medo nem correndo para as montanhas? Porque eu sabia que isso aconteceria. Incrivelmente, isso foi profetizado há mais de 2000 anos. Estou cansado das pessoas dizendo, você não pode provar a Bíblia. Posso sim, se você se der ao trabalho de descobrir a integridade do seu projeto, e então que o projeto teve que ser originado de fora do tempo, porque escreve a história antes que ela aconteça, com uma precisão assombrosa, e quanto mais sabemos sobre a Bíblia, e quanto mais sabemos sobre o que está acontecendo geopoliticamente ou no mundo, mais vemos uma convergência se aproximando dos cenários bíblicos clássicos. A Bíblia diz que nos últimos dias o governo do anticristo estaria sobre 3 pilares. O primeiro é um governo mundial, o segundo é uma economia global e o terceiro é uma religião global. As pessoas à frente desse governo mundial geralmente são contra os judeus e contra os cristãos. E eles querem unir todas as religiões do mundo e unificá-las com um propósito específico, que é colocar uma figura de liderança no poder que governaria o mundo. E a Bíblia nos alerta para esse tipo de desenvolvimento nos últimos dias. Estamos muito longe de onde estávamos nos anos 50 e 60, na atmosfera do anticristo.
Se você está preocupado em ter os 10 mandamentos em um tribunal e essas coisas, você começa a perceber que estão evaporando rapidamente. A maioria das pessoas não percebe que sua liberdade vai evaporar com isso. Há muitos sinais hoje que indicam que estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia tem tantas profecias nos alertando, nos dando uma ideia dessa época que está se aproximando, para que todos que estiverem vivos quando isso acontecer possam estar alertas e preparados. E em uma delas, a maior talvez, é os israelitas se reencontrando, saindo de todos os lugares do mundo, quase 7 milhões de judeus voltando para Israel depois de 2000 anos. Isso é incrível. Algumas pessoas tentam dizer que é uma grande coincidência ou parte de um plano diferente. Mas quando lemos as Escrituras, mais de 50 diferentes profecias no Antigo Testamento predizem que nos últimos dias Deus reuniria os judeus dos 4 cantos da terra, de um lado do mundo até o outro, trazendo todos de volta para Israel. É muito